Olá a todos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho então sobre este livro aqui, ó, Conspiração no Gênesis 6, como as sociedades secretas e os descendentes dos gigantes planejam escravizar a humanidade. E o assunto é a continuação do vídeo passado, os Illuminati, parte 2. E aí tem essa figura horrorosa aí que estava lá no site do autor. Então, bode com uma cruz invertida na testa, um sol atrás, né? Com a aura aí do sol atrás, um olho aqui no coisa, um corvo. Puxa, uma flor aqui, negócio horroroso. Mas vamos lá. Então é o seguinte, antes da gente começar, eu estou fazendo a divulgação ainda do curso do mês passado, Criando Filhos Fortes, do ponto de vista bíblico. E junto com este curso aqui, eu já estou divulgando o curso desse mês, mas eu estou pré-divulgando, então não vai ter link abaixo. Que é este aqui, ó, Empreendedorismo para Jovens. E o assunto vai ser bastante interessante, ele é focado assim, para jovens de 12 anos, 13, 14, 15, 16, 17, 18, talvez possa ir lá para 11 anos, dá para entender também. Meu filho tem 9 anos, ele consegue entender bem o assunto, então assim, eu acho que assim, 12 anos é garantido, 12 anos para frente. E a ideia aqui é colocar um tipo de pensamento, criar um tipo de pensamento voltado a projetos. Então assim, olha, a pessoa tem que tentar entender que empreender é fazer projetos. É diferente, por exemplo, de uma pessoa que ela tem um trabalho fixo, que todo mês ela está fazendo o mesmo projeto sempre, e ela tem sempre um valor fixo. Quando você é empreendedor, você sabe que você tem um projeto, aquele projeto tem um fim, e para isso você vai ter que administrar algumas incertezas, então você vai sempre estar pensando em criar novos projetos, certo? É um assunto interessante, principalmente para começar a conversar com as crianças, aí, os jovens, e eu acho que vai ser bastante legal, o pessoal vai gostar. Pois bem, e quem tiver interesse na área de membros, a área de membros ela custa $7 por mês e você tem acesso a todos os cursos do canal, certo? Incluindo cursos aqui da área de empreendedorismo e outros cursos. Tem, olha só, mais esses cursos aqui todos e mais estes aqui. Pois bem, incluindo esse aqui ainda não chegou, mas vai estar chegando esse mês. Então vamos lá, vamos para o assunto principal. Olha só, não nos esqueçamos da influência que os Illuminati exerceram nos últimos 300 anos. Eles manifestaram o sonho dos Templários. Puxa, esse cara aí, olha, esse negócio dos Templários aí perturbou bastante o autor do livro. Pois bem, a Revolução Americana como modelo então para os Estados Unidos vindouro. Logo depois, os Illuminati instigaram a Revolução Francesa, que se esforçou para instalar o Duque de Orleans, Illuminati, no trono francês. Bom, isso aqui, ó, a história da Revolução Francesa, né? Um novo mundo começa. Aonde? Lá na Revolução Francesa. Ou seja, é um processo que leva anos, porque é uma coisa assim muito grande que o pessoal está fazendo. Mas é uma coisa que não para, o pessoal está numa corrida que não para aí por décadas, séculos e companhia. Bom, um artigo histórico da BBC sobre a vida de Churchill, do Winston Churchill, observou que o London Herald publicou uma declaração de Churchill no dia 8 de fevereiro de 1920, edição condenando os Illuminati e alertando o povo britânico de sua conspiração mundial. Além disso, de acordo com Dan Brown, Churchill certa vez deu um sermão aos repórteres de que se os espiões ingleses se infiltrassem nos nazistas na mesma proporção que os Illuminati se infiltraram no parlamento, a guerra teria acabado em um mês. Uau! Churchill acreditava que os Illuminati eram responsáveis por Karl Marx e pela Revolução Comunista, ambos com o propósito de trazer a nova ordem mundial. Brown escreve que o apoio dos Illuminati a Marx e à Revolução Russa foi bem documentado. Epperson observa que os comunistas apenas perpetuam as ideias dos Illuminati. Todas essas suspeitas remetem a Rex Deus, os Illuminatis elementares, que inconcebivelmente assumem o crédito por serem os autores do marxismo e do comunismo, rotulando-os de maçonaria social. Ok. Então, Karl Marx, ó, criação da base do comunismo pelo cara aqui com essa mão dentro do paletó, certo? Também, ó, ele chama a revolução em nome do quê? Para que eles querem a revolução em nome da igualdade
Lembre-se lá da igualdade, né? Fraternidade, igualdade. Todo mundo miserável. Essa é a igualdade que o pessoal quer. Ninguém pode levantar um pouquinho a cabeça. E todo mundo com a cabeça baixa e esmagado aí por essa elite. É isso aí que eles querem. E uma sociedade sem classes. Ou seja, não tem mais uma pessoa que é mais inteligente ali, que vai ajudar a fazer isso aqui, o cara mais inteligente naquilo ali. Não, é todo mundo idiota e é o governo que sabe que é bom pra você e simplesmente você obedece. Ok, visão dos caras aí. A elite mundial criou e financiou o comunismo, mas depois perdeu o controle dele. Então veja bem, a elite criou o comunismo, mas perdeu o controle. E para controlar o comunismo, o pessoal tinha que criar uma outra ferramenta. São ferramentas, certo? Da mesma forma que os pilântropos do mundo, né? Não é filântropo, é pilântropo, muitos deles, eles usam dinheiro como ferramenta, certo? Os caras da elite usam esses movimentos grandes como ferramenta. O comunismo foi uma ferramenta e eles criaram uma outra ferramenta para controlar o comunismo. Pois bem, a gente vai ver isso. Bom, então o comunismo perdeu o controle. Antes da Revolução, Trotsky vivia sem pagar aluguel aos cuidados da Standard Oil. Ele foi financiado por Jacob Schiff, Rockefeller Banks, Paul Warburg, Kahn e Loeb. Woodrow Wilson forçou o governo canadense a libertar Trotsky depois que ele foi preso em Halifax, a caminho da Rússia, enquanto Lenin foi financiado por Max Warburg. Consequentemente, Boff observa que o marxismo foi meramente uma reformulação materialista da ideologia da maçonaria por Trotsky e Lenin. Então o pessoal reformulou a ideologia por trás da maçonaria e criou esse movimento aí que se chama marxismo. Criou todo esse negócio que aconteceu na Rússia, basicamente. Ambos eram maçons fervorosos, empregados para lançar uma guerra agressiva contra o Criador Yahweh. Em seguida, questiona-se sobre a filosofia de Pierre-Joseph Proudhon, aonde, olha só, uma era fascista com anarquismo de esquerda, defendendo uma revolução violenta, patrocinada por sociedades secretas organizadas, que ainda seria um outro enredo. Então ele pergunta da Rex Deus. Então vamos dar uma olhada nisso aqui. Uma era fascista. A gente está numa era fascista? Parece que sim, né? Uma era fascista com revolução violenta, patrocinada, fascista com anarquismo de esquerda. Gozado, as leis parece que elas não estão mais valendo para prender bandido, mas elas estão valendo para prender gente inocente. Interessante isso. A anarquia, né? Anarquia de esquerda defendendo uma revolução violenta patrocinada por sociedades secretas organizadas. Pois bem. O anarquismo foi criado como a Irmandade Muçulmana para as massas mundanas do rebanho de gado no governo mundial. Utilizando então polos opostos de esquerda e direita. Sim, tudo anda nesses polos opostos de esquerda e direita. Esquerda e direita é a mesma coisa. É como se fosse assim, uma ave não consegue voar sem as duas asas. Precisa da asa esquerda e da asa direita. Por isso que aqui nos Estados Unidos o pessoal não chama de esquerda e direita, eles chamam de left wing e right wing, asa esquerda e asa direita. É do mesmo pássaro. Não tem como a esquerda funcionar sem a direita. Precisa das duas asas, ok? E a gente fica votando na asa 1 ou na asa 2, tipo assim, tudo isso vai levar no mesmo caminho sempre. Ok, continuando aqui. Certamente os islamistas fascistas seguem a seita Abdi al-Wahhabi, que mais tarde se tornou um braço secreto da inteligência nazista na Segunda Guerra Mundial. Esse é um ponto interessante, porque tem várias fotos onde a gente vê, por exemplo, o bigodinho, certo? Lá da Alemanha nazista, Hitler, junto com representantes dos muçulmanos. Você fala, pô, mas esquisito isso. E ele está falando o seguinte, tem aqui uma seita que mais tarde, do Islã, que se tornou o braço secreto da inteligência nazista. Após a guerra, a Irmandade Muçulmana fugiu do Egito para a Arábia Saudita, uma fortaleza wahhabita, aos cuidados do diretor da CIA e globalista Allen Dulles. Ok. Um dos alunos favoritos da Irmandade, que ensinou as artes do fascismo e do nazismo, foi o quem? Osama Bin Laden, que o diretor globalista da CIA, adivinha quem era o diretor globalista da CIA? Aqui, ó, George Bush Sr., convocou em 1979 para lutar contra os russos como os Mujahideen
que mais tarde se transformou então na tal da Al-Qaeda. Quem criou o Osama, olha que coisa interessante, quem era o diretor da CIA? Coisa bizarra, né? Da mesma forma, a Rex-Deus financiou a ascensão de Hitler para controlar o comunismo por meio de poderosas corporações e bancos alemães. Tudo isso quem está falando não sou eu, lembrando, pessoal, eu estou lendo daqui. Eu só estou traduzindo do inglês para o português e colocando alguns comentários, certo? Da mesma forma que vocês, eu também fico impressionado com algumas coisas. Eu olho e falo assim, não, você está de brincadeira, né? Como, por exemplo, aqui, George Bush, pai, era o diretor da CIA que convocou Bin Laden. E depois foi o filho dele que foi atrás do cara. Tipo assim, tem algumas coisas meio esquisitas, né? Pois bem, e aí diz assim, então, ó, foi a Rex-Deus que financiou então a ascensão do Hitler para controlar o comunismo. O comunismo saiu do controle e o pessoal foi lá e ergueu então o bigodinho. Por meio de poderosas corporações e bancos alemães como o grupo de empresas IG Farben, UBC, Warburg, Deutsche Bank e companhias Schroeder e Rockefeller. Okay. Farben, por exemplo, foi financiado pelo Plano Dewey do governo americano em 1924, então para reestruturar as reparações da guerra alemães, por meio do qual Carol Kigley a chamou em grande parte de uma produção do JP Morgan para consolidar os gigantes alemães do aço e da química, IG Farben e Vereinigung Stahlwerke, grandes apoiadores então do bigodinho. E também teve o Plano Young, em 1928, em homenagem ao agente do JP Morgan, D. Young, que exigia pagamentos monetários onerosos, que levou ao apoio dentro da Alemanha para o bigodinho, que virtualmente então garantiu sucesso para as empresas nazistas incipientes. Então vamos lá. Os caras da, segundo ele está colocando aqui, DJP Morgan, foram lá os caras banqueiros que financiaram o comunismo, certo? Financiaram os cabeças do negócio. Eles chegam na Alemanha, eles elevam o bigodinho e eles começam a praticar juros absurdos contra a Alemanha. O bigodinho pega aquilo já combinado, segundo ele está colocando aqui nesse livro, dá a entender perfeitamente isso. Já combinado, a Alemanha começa a ficar nervosa, todo mundo está nervoso porque está pagando aquele juros absurdo, né? E no final das contas o bigodinho vai para o poder com o apoio de todo mundo e faz o que fez. Tudo isso para tentar controlar o comunismo que estava saindo fora do controle, certo? Ou seja, tipo, olha o nível do negócio. E a gente vai ver o que o pessoal vai falar sobre isso ainda. O Banco Schroeder atuou como agente financeiro para a Alemanha na Grã-Bretanha e na América, utilizando John Foster Dulles, ao entrar em um relacionamento formal com Schroeder, Rockefeller e Company. Um ano depois de uma reunião em 1924, na casa de Schroeder, para lançar a carreira do bigodinho na Alemanha, Alfred Rosenberg encontrou-se com financistas ingleses, incluindo o Banco da Inglaterra de Rothschild, solidificando as finanças por meio do Banco de Compensações Internacionais, BIS. Foi administrado, de acordo com Kigley, pelo cartel de bancos para administrar secretamente a guerra que se aproximava. Na Segunda Guerra Mundial, os nazistas controlaram o BIS por meio dos bancos Schroeder e Reichstag. Max e Paul Warburg foram diretores da Farben, que é essa empresa química gigante que tinha na Alemanha. As famílias poderosas do cartel bancário sentavam-se na maioria das corporações e bancos nazistas e vice-versa. Ou seja, o pessoal dos bancos e era exatamente o mesmo pessoal das fábricas. Pois bem, John Foster e Alan Dulles eram advogados espúrios para esta rede, trabalhando para a IG Farben, Rockefeller Schroeder, o Banco Schroeder, o GAF, com o UBC e BIS atuando como canais para lavagem de dinheiro para os nazistas, segundo está contando aqui. Ok. Ambos os Dulles eram membros do CFR. Puxa, o CFR, a gente já falou sobre isso aqui, certo? Tá no vídeo sobre o Skull and Bones, o CFR. Bom, CFR com John se tornando secretário de Estado e Allen diretor da CIA. Prescott Bush e seu filho George serviram no conselho do UBC. Prescott Bush foi uma força motriz por trás da criação da CIA, que Roosevelt mais tarde indicou George para governar. Ed Herman foi um mentor de Prescott.
enquanto que os Harriman detinham grande propriedade da UBC. Os Harriman também comprou o banco mais antigo dos Estados Unidos, o Brown Brothers. Enfatizando o poder então desenfreado da Rex Deus estava Woodrow Wilson, que mais tarde fez 3 discursos de rádio em 1921, alertando o público americano sobre a aquisição do sistema bancário dos Estados Unidos por quem? Pelos Illuminatis, ok? Tudo bem. Ele ressaltou que existe um poder tão organizado, tão completo, tão difundido, que ninguém deve falar acima de sua respiração quando fala em condenação desse poder. Vamos a um ponto aqui. A BBC fez um comentário falando do Winston Churchill, falando dos Illuminati, certo? Então, para um pouquinho. A BBC falou dos Illuminati. O Winston Churchill fala dos Illuminati. E hoje em dia é a teoria da conspiração. Que engraçado isso. Nossa, estou morrendo de rir. Nossa, todo mundo já falou sobre o assunto, mas é teoria da conspiração. Sei. Vai vendo. É preciso analisar toda essa conspiração mundial pelas evidências apresentadas. Todas essas facções clandestinas distantes devem estar trabalhando sob uma organização guarda-chuva, em unissono, para trazer a religião universal espúria do fim dos tempos, junto com o governo mundial. E a gente para um pouco aqui, e no próximo vídeo a gente fala sobre o gnosticismo global. Global, eu vou lembrar de colocar esse global entre aspas, certo? Porque nesse livro aqui o cara fala muito global, e etc, tal, mas na verdade, tipo assim, o cara não estudou nada sobre o assunto globo. Então, a gente, quando vem globalista, eu até ponho globalismo, globalista, porque é o que o pessoal usa na política e tudo mais. Mas a gente vai falar sobre esse assunto aqui, vai ser interessante. Bom, e finalizando, lembrando o link abaixo do curso Criando Filhos Fortes, do ponto de vista bíblico, e logo vai ter o curso Empreendedorismo para Jovens, vai ser um curso bastante interessante. Bom, pessoal, e lembre-se, tem a área de membros, todos os cursos estão lá, você paga $7 por mês para se tornar membro, ficar lá como membro, e você tem acesso a todos os cursos do canal, certo? Incluindo esses e esses aqui, menos este aqui que vai ser este mês ainda, certo? Pois bem, pessoal, por hoje é isso, muito obrigado a todos aí pela atenção, até mais.